eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que a gente tem aprendido. E é muito comum que a gente tenha aquela ideia de que nós viemos desde lá, da época de Jesus, e assim, quando foi ver, chegamos aqui. Mas teve toda uma trajetória. E essa trajetória incluiu, inclusive, morte, prisão, espancamento, sofrimento, privação. Então, muita coisa aconteceu para que hoje nós estivéssemos aqui. É interessante observar, não tem a ver com as minhas anotações, mas que o próprio John Wesley, quando ele tem uma certa crise diante do cristianismo, da vida cristã nominal dos anglicanos, que ele também era anglicano, e ele, naquela crise que ele tem, ele começa a pregar, inclusive, para que as pessoas se convertam. E aí ele começa a não ser muito bem quisto, porque como é que ele pode falar de salvação, de conversão, se todo mundo ali é crente, né? Então, enquanto ele percebia que você pode pertencer a uma religião e não ser necessariamente convertido. E aí observa bem, o cara vai ser rejeitado, não é banido no aspecto social, digamos assim, mas banido da sua própria comunidade de fé. Nós não queremos ouvi-lo, coisas do tipo, por causa de situações como essa. Alguns morreram afogados pelo fato de quererem o batismo de crentes, num contexto em que as pessoas você deve conhecer alguns episódios como a família real, aqui nesse nosso tempo na Inglaterra, os bebês da família real já são cristãos. E assim, os cristãos, principalmente da reforma radical, eram contrários a isso, porque entendiam que a igreja deveria ser uma igreja de crentes, e não uma igreja necessariamente de pessoas, filhas de crentes que são batizadas. E aí, observa bem, coisas como essa fizeram com que alguns fossem presos, banidos, maltratados, até mortos. Eu, pelo menos, não sei você, mas eu olho para a história da igreja com vergonha do crente que eu sou. Porque o problema do crente hoje é o quê? A sogra, o esporão, o chefe, o vizinho, problemas que todo mundo tem. Os cristãos daquela época, os problemas que eles tinham era por causa da fé deles. Eles poderiam ser as melhores pessoas do mundo, mas por causa do que eles acreditavam, eles eram presos, espancados, banidos, expulsos, excomungados. Ou seja, era só eles deixarem de acreditar no que eles acreditavam, que eles teriam uma vida normal. É diferente do nosso caso hoje. Então é importante a gente pensar um pouquinho. Não sei você, mas eu me sinto envergonhado. Porque por mais que eu possa me achar um crente legal, quando eu olho para a história da igreja, eu vejo o quanto essa gente se esforçou. Até mesmo o fato de o trabalho de Wesley ser visto como metodismo, pelo fato da aplicação, do método, da disciplina. E aí eu olho hoje, mas eu não vim para cá para desabafar em relação ao que a igreja tem se tornado. Então, vamos focar lá atrás. Bem, eu quero tentar dividir o nosso trabalho em 3 pontos. Falar sobre os pré-reformadores, falar também sobre a caminhada da reforma e, dando tempo, falar também a respeito do protestantismo evangélico ou protestantismo que a gente chama de evangelical, que é o que chegou aqui no Brasil. Então, por exemplo, acredito que você já deve ter se questionado: eu sou protestante ou sou evangélico? Ou algumas pessoas até tocam nesse assunto, e alguns de nós falamos: nós somos protestantes, e alguns dizem: precisamos de uma nova reforma, mas nós não chegamos bem a experimentar a reforma, até porque quando a reforma acontece, nós estamos aqui no contexto de Pedro Álvares Cabral. Então a gente está num contexto em que o Brasil ele é uma colônia
numa linha católica. E nesse contexto, lá na frente, quando vem os protestantes para cá, estou falando não daquela tentativa que holandeses, por exemplo, tentaram implantar aqui. Estou falando quando conseguiram mesmo morar aqui. Quando eles vieram para cá, eles já vieram num protestantismo denominacionalista. Então já era uma outra situação. Então a gente já pegou um negócio meio que filtrado. A gente não pegou, como é que eu posso dizer, aquele protestantismo raiz. A gente já pegou um protestantismo denominacional, um confessionalismo. A gente já pegou uma outra coisa, que é o que alguns vão chamar de protestantismo evangelical, ou também protestantismo de missão. Mas vamos começar aqui falando sobre os pré-reformadores. Opa, obrigado. Bem, o movimento pré-reformador, ele foi um período de busca pelo ardor de uma vida de verdadeira espiritualidade. O que acontece? A gente sabe que a reforma se dá por causa de um declínio na igreja. E na cabeça dos reformadores, não havia essa ideia que nós temos hoje de igreja católica, o que significa universal, que mas e vocês? Não, esse é só. Ah, é? Não, então para mim está tranquilo, pode desligar. Se não tem problema para vocês, para mim pode desligar. Isso, obrigado. E aí, em relação à questão hoje a gente tem uma ideia, né, de que nós somos a verdadeira igreja. Vez por outra a gente vai escutar alguém falando isso, porque a outra igreja não é igreja, cristãos somos nós, os outros não são cristãos. Então, por exemplo, vocês devem ter visto ou ouvido falar de um vídeo em que os extremistas do Estado Islâmico estão cortando o pescoço de alguns cristãos. Eu só vi uma vez. Toda vez que eu vi um pessoal vestido de laranja, eu já sabia o que era, não abria. E aí, a partir dali eu comecei a bloquear vídeo no WhatsApp, que agora eu decido se abro ou não. E aí, em relação àquela morte ali, eram cristãos coptas. Talvez, se nós soubéssemos tudo que o cristão copta acredita, nós teríamos dificuldades, assim como nós temos dificuldades de ver o católico como irmão, pelo fato de ele acreditar em algumas coisas diferentes do protestante. E aí o ortodoxo também, né, acredita em alguns pontos diferentes de nós. Nós, protestantes, acreditamos em coisas diferentes de nós. Então, se a gente pegar o caminho de que cristão verdadeiro sou eu, está quase arriscado não aparecer mais ninguém nessa situação. Eu não estou aqui querendo despregar nada que você prega. Só acho que seria importante a gente pensar que lá eles não pensavam como nós aqui. Só isso. Então, por exemplo, o próprio Lutero, ele queria criar uma outra igreja. O próprio Wesley não queria criar uma outra igreja, porque todos entendiam que havia uma igreja. Só que na história da igreja, alguns entendiam que a igreja estava se corrompendo, estava declinando, e eles queriam fazer alguma coisa. É como se, digamos, suponhamos que aqui na igreja você estivesse tendo a sensação de que é um declínio. Você vai tentar fazer alguma coisa. Você vai somar com o pastor, você vai falar com o irmão da escola bíblica, você vai tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque você ama a sua igreja e você quer que ela vá para frente. Você não está querendo montar uma outra igreja. Até porque hoje em dia quem quer montar uma outra igreja, né, começa a fazer igual a Absalão, né? Começa a reclamar da igreja, a reclamar do pastor e falar, vamos ali, né? Então, quem realmente quer ajudar, vai fechar junto. E foi isso que eles quiseram fazer. Mas havia situações em que forças maiores do que a deles lucravam com a situação do jeito que estava. É como, por exemplo, se você olhar a questão do Brasil ou do Rio de Janeiro, por que algumas coisas não mudam? Porque não é todo mundo que quer que as coisas melhorem. E possivelmente, talvez de onde a gente pensa que há um desejo de
melhora, não há um desejo de melhora. E é importante você pensar nisso. Alguém ganha com a desgraça. Porque se todo mundo mesmo perdesse com a desgraça, todo mundo ia se unir. Mas alguém ganha. É como aquele caso. Eu não tenho vício em cachaça. Tenho uma barraca que vende cachaça. Alguém vai beber a cachaça que eu vendo. Alguém vai deixar de botar o pão dentro de casa. Alguém vai mandar o fígado para o vinagre. Alguém vai ficar dormindo na rua. Eu não. Eu vou ganhar dinheiro. Meu filho vai estudar numa escola particular. Eu vou poder comprar uma geladeira inox para minha esposa. Deu para perceber? Ou seja, alguém ganha com a desgraça. E quem ganha com a desgraça não quer que a coisa mude. Quem ganha com a desgraça do Brasil não quer que a coisa melhore. Quem ganha com essa violência exagerada, extremada no Rio de Janeiro, não quer que a coisa melhore. Quem ganha com esse monte de viciado, cracudo na Avenida Brasil, não quer que as coisas melhorem. Claro que todo mundo vai ter um discurso bonito. É que nem quando numa reunião de liderança alguém fala em nome da igreja. O indivíduo vai falar um negócio bonito, mas às vezes, embora ele cante, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, ele canta isso. Mas será que isso é verdade? Está entendendo? Que ele cresça, eu diminua ele para ver. Está dando para entender? Então não sei se dá para perceber que nesse contexto aqui havia pessoas que queriam que a igreja melhorasse. E o problema é que às vezes as pessoas que pensam nisso, elas acham que todos pensam igual a elas. Não. Nem todos querem que as coisas melhorem. Nem todos. E aí, agora eu vou ficar tranquilo, aqui, obrigado. E aí, nesse caso aqui, o que a gente pode observar em relação ao movimento pré-reformador? Nós vamos verificar que, através das cruzadas, os cristãos queriam reverter a situação negativa no que se refere ao muçulmanismo e às heresias. E aí você verifica que havia aqueles que acreditavam mesmo que pela cruzada ia mudar as coisas. Através da reforma entre os mosteiros, na época medieval, os cristãos visavam combater a indisciplina no monasticismo, contando com a adesão dos camponeses. Então, havia algumas coisas que aconteciam entre os próprios pensadores, os próprios religiosos. Havia coisas que estavam acontecendo naquele meio. Opa, isso aqui está errado. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. É como, digamos, as pessoas lá fora, por que elas criticam tanto a igreja? Por causa do discurso que a gente tem. A gente diz que vai para o céu. A gente diz que é filho de Deus. A gente diz que o fulano está com Satanás. A gente diz que o Beltrano vai para o inferno. Então como é que tem um irmão dentro da igreja catando as irmãs? Como é que tem jovem transante saindo do culto e indo para a motel? Aí o cara lá fora vê um negócio desse, o que ele faz? Malha a gente. Mas ninguém é perfeito. Tudo bem, ninguém é perfeito. Só que uma coisa é ser pecador, outra coisa é ser verdadeiro. A gente sabe que o hormônio da nossa molecada não é crente. A gente sabe que o hormônio não se converte. A gente sabe disso. E a gente não pode nem orar para diminuir o hormônio. Até porque a gente que passou dos 40 sabe a importância dos hormônios na vida da gente. Mas agora, o que está em questão é como você lida com a sua própria maldade. E naquele contexto medieval, havia uma dificuldade de compreensão em relação ao seguinte: não, peraí, algo na igreja precisa mudar. Então você percebe que havia uma inquietação. E aí, observa bem, a gente só pensa em Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero é como aquele cara, eu lembro muito, não sou nem vascaíno nem flamenguista, mas eu lembro há um tempo atrás, quando o Romário jogava, que o Romário sempre ficava numa posição que o pessoal ficava zoando, mas ele sempre ficava numa posição que quando a bola vinha, era gol.
Então, claro, quando dava errado, ele sempre sentia uma distensão, né? Isso aí. Mas agora, aquela situação de Lutero, não estou dizendo que Lutero era um banheiro, nem que o Romário era, para aqueles que gostam, por favor, amigo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Lutero é aquele cara que na hora da oportunidade ele está lá. Coisa que alguns antecessores dele não tiveram a mesma chance. Então eu não estou aqui diminuindo os méritos de Lutero. Eu só estou dizendo que para que Lutero fizesse o que fez, teve gente que derramou sangue, teve gente que sofreu, teve gente que foi espancado, perdeu família, perdeu um monte de coisa. Da mesma forma, para você estar aqui hoje, teve gente que penou para a fundação dessa igreja. Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu e você precisamos honrar aqueles que com sangue semearam que nós estamos colhendo. E aí, vindo para cá, os frades envolvidos também com a reforma monástica viviam entre o povo, pregando de forma que este povo entendesse. Vale ressaltar que desta ordem surgiram as ideias de Ockham ou Ockham, né, as quais influenciaram Lutero e prepararam o terreno para o Renascimento. Então, na história da teologia cristã, algumas pessoas foram começando a difundir ideias. Ou seja, Lutero não veio nada de marketing na cabeça dele. Ele foi sendo influenciado. E isso é importante para mim e para você hoje, porque às vezes a gente quer fazer as coisas na força. Mas se você observar bem, principalmente o pessoal da minha idade, quem nasceu na década de 70, por exemplo, percebe, olha o quanto a sociedade mudou, o quanto a juventude hoje é diferente da nossa juventude. Eu não vou nem perguntar para quem tem mais de 50, só para o pessoal da minha faixa etária, que tem mais de 40, é diferente ou não é a mentalidade? Mas aí, observe bem, nós vamos reparar que boa parte da mudança começa nas ideias. Ideias. Quem foram os professores da nossa juventude? Quem foram os professores dos atuais advogados, promotores? Quem foram os mentores dos atuais políticos? Quem eram os atuais jornalistas há algum tempo atrás? Então é importante você perceber que a mentalidade vai moldando as coisas. Rubem Amorés, no seu livro de Cabode, ele fala sobre a mente de Cristo e a mentalidade moderna, deixando claro que diante, né, de algumas coisas que a gente está vivendo, a coisa começa na academia. A academia que a gente fala é universidade, né? Começa na academia e depois vem para as artes até chegar ao público comum. Então aquilo que você vai ouvir de alguém hoje, essa pessoa vai falar possivelmente assim: ninguém faz a minha cabeça. Eu entendo que essas são as mais frágeis, porque se ela não consegue perceber que ela é condicionada, ela possivelmente é mais condicionada do que as outras que ficam na neurose, na teoria da conspiração, né? Então, a respeito disso, as ideias, elas movem o mundo. Tanto que é que quem são as pessoas que contratam os seguranças caros, que sabem dar tiro, quebrar braço, desfazer, subir com o corpo, esses negócios assim? São às vezes rapazes com mãos finas, gente frágil, mas aqui, ó, entende? O navio ele é conduzido por um pequeno leme. Você mexeu ali, aquele negócio enorme vira para lá, vira para cá, e assim por diante. Tanto que é que Tiago fala que, olha, com a língua que a gente controla o corpo. Observa bem. Então a gente, por quê? Porque com a língua ideias se concretizam. Isso aqui um dia não existiu, existiu aqui na cabeça de alguém. Quando isso aqui não era possível na cabeça de alguém. O smartphone, a internet, quando não era possível na cabeça de alguém. Não vou muito longe, a palavra autonomia.
Quando eu estava na escola, nas aulas de língua portuguesa, homofobia era aversão, era ódio, era agressividade ao homossexual. Hoje, o simples fato de você dizer, eu não quero isso para a minha vida, pronto, já é homofobia. Ou de você, por exemplo, João está dentro do armário, se ele tem psicólogo para sair do armário, mas se ele quiser voltar para o armário, o psicólogo não pode ajudar, mesmo que ele queira. Então a gente está vivendo um tempo, né, em que assim, o simples fato de você discordar de algo já é homofobia. Então é importante a gente observar que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Entende? Aí, diante de algumas situações, essas ideias foram se desenvolvendo de forma que Lutero lá na frente prega as 95 teses. Os frades mencionados aqui eram os franciscanos. Você deve ter escutado falar de São Francisco de Assis, aquele cara que, por exemplo, estava se dedicando de uma tal forma ao bem das pessoas que ele tinha dificuldade com a sua própria igreja. Entendi, ninguém queria sair da igreja, só entendia que algo estava errado. E aí, os dominicanos tentaram persuadir as pessoas, pena que eles participaram ativamente da Inquisição. Então você verifica, você deve lembrar da questão da Inquisição, né, da caça às bruxas, né, o que pode, o que não pode, e dependendo da situação, fulano vai ser julgado, condenado, e se for o caso, até morto. E aí, a gente vai percebendo que há uma sensação do tipo, algo está errado, algo precisa mudar, temos que fazer alguma coisa. Não estou entrando em juízo de valor do que é certo e do que é errado, só estou falando do descontentamento. E aí, como a sede por uma religião verdadeira e significativa ainda não fora satisfeita, se levantaram contra a ditadura da igreja. Um grupo chamado Albigense buscava no Novo Testamento a sua fonte de autoridade, confrontando-se com os dogmas da igreja, porém tinham afinidades com doutrinas gnósticas e maniqueístas. O gnosticismo, bem resumidamente falando, tinha aquela ideia de que o espírito é bom, a matéria é má. Quem estudou Platão deve lembrar do mundo das ideias, do mundo da coisa. E se a gente trouxer para o nosso contexto, boa parte dos crentes, mesmo sem dizer isso, sustenta essa ideia, né, de que o espírito é puro, mas o corpo é do mal. Porque às vezes o crente confunde corpo com carne. Carne é a natureza humana caída. Corpo é o templo do Espírito Santo. Deus decidiu morar nele. E no dia da ressurreição, é esse corpo que vai ser transformado. Então, se o corpo não servisse para nada, por que haveria ressurreição? Se o corpo não servisse para nada, por que seria templo do Espírito Santo? Já que o corpo serve para alguma coisa, que a gente cuide mais dele. O problema é que tem gente que entende que ser espiritual é ser esquisito. É como aquela irmã que, para ser mais crente, não raspa o sovaco. Como se não raspar o sovaco fosse um sinônimo de espiritualidade. É aquele irmão que entende que, para ser espiritual, ele não pode rir. Porque quem ri não leva a Deus a sério. Então a gente percebe que tem um pessoal que, assim, em vez de ser espiritual como Jesus, que ia numa festa, esquece o vinho, por essa parte, eu não sei porque ele fez isso no ar, né? Porque aqui no Brasil, gente, o pessoal gosta desse texto. Então, deixa pra lá. Até o pau aqui, ó. Até o pessoal ficou tudo liçado agora. E aí, nesse caso, observa bem, Jesus, sendo Deus, quis ser plenamente humano. Mas os homens, né, querem ser algo mais do que seres humanos. E aí, diante dessa situação, o gnóstico tem aquela ideia, né, de que assim, só os iniciados têm acesso a Deus. É como se, por exemplo, tem aquela irmã que ela é a mais espiritual de todo mundo, tem aquele irmão que ele é mais espiritual de todo mundo, né? E aí, ou seja, isso é complicado, porque o véu foi rasgado e todo mundo tem acesso a Deus pelo nome do caminho. Todo mundo. Claro, tem aquele que investe mais, aquele que investe menos, mas isso não tem a ver com Deus, tem a ver com o nosso condicionamento.
Se você começar a correr, você vai ter um condicionamento físico maior do que se você não correr. Se você fizer musculação, vai ter um condicionamento muscular maior do que se não fizer. Entende? Como se você entrar numa aula de tiro, vai ter um condicionamento maior do que quem não entrou. Se você se dedicar aos estudos, você vai ter um condicionamento maior do que aquele que não se dedica. Se você ficar maratonando Netflix, você vai conhecer mais de série do que as outras pessoas. Ou seja, você vai prosperar mais na área que você investe. Mas não tem a ver com Deus, tem a ver com você. E aí, a gente observa que eles flertavam com doutrinas gnósticas e maniqueístas. Aquela ideia, né, de ou é o bem ou é o mal. Preto e branco. Né? É um dualismo de certa forma. É como aquele caso, digamos, eu sou pastor, você discorda de mim, você está do lado do mal. Você é ovelha e eu sou pastor. Eu discordo de você, eu não tenho visão. Eu caí da torre, eu estou longe de Deus. Mas você vai orar para Deus me iluminar, porque agora eu estou do lado do mal. Ou o crente que é esquerdista e fala que o crente de direita quer morte, quer sangue, quer que as vítimas da sociedade morram, aquela coisa todinha. Ou o crente que é de direita, que fala, né, que o crente de esquerda, ele é a favor da matança do comunismo, ele é a favor de não sei o que, não sei lá, e ambos dizendo que o outro não é crente, e eu estou do lado do bem e o outro está do lado do mal. Quando a gente sabe que não existem mocinhos em lugar nenhum, nem na igreja, não existem mocinhos. Todos nós temos a nossa natureza caída e todos nós precisamos, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não satisfareis com a concupiscência da carne. Quando a Bíblia fala sobre as obras da carne, a Bíblia está falando para crente. Paulo escreveu aos cristãos da Galácia. Quando em Efésios capítulo 4, você tem um trecho lá em que se diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, no versículo 30, e não dar ocasião ao diabo. Paulo está escrevendo para crente. Quem dá lugar ao diabo? Qualquer pessoa, mas o crente está entre essas quaisquer pessoas. Senão Paulo não escreveria para eles. E aí, para nós. E aí, esse caso, né, falamos dos albigenses, sofreram dos ataques da cruzada albigense. Os valdenses, os pobres de espírito, entendiam que deveriam ter acesso à Bíblia em sua própria língua e que toda autoridade para a fé e prática deveria proceder da Bíblia. E você deve reparar que a igreja medieval não fazia isso. A língua não é o vernáculo, a língua é o latim. E quem vai conhecer? Quem estuda. E quem estuda? Uma elite bem pequena e principalmente os religiosos. Então você observa bem, aí, olha o desdobramento, olha as nações de cunho protestante, de origem protestante, e olha as nações de origem católica. Olha, por exemplo, para uma Suécia, olha para os Estados Unidos e olha para o Brasil. Então eu não sei se dá para perceber, que assim, a mentalidade de trabalhar, produzir, prosperar, isso não é bem visto no contexto medieval e católico, mas é bem visto no contexto protestante. Max Weber, sociólogo, fala sobre a ética, a ética cristã no espírito do capitalismo. E ele chega a mostrar algumas coisas interessantes a respeito de se sou de Deus, eu vou valorizar o trabalho, mas não vou amar o luxo. Uma pessoa que trabalha bastante, que é melhor no que faz, vai ganhar mais clientes, vai fazer mais serviço, vai ganhar mais dinheiro. Mas se ela não se dá o luxo, então ela gasta menos do que ganha. Ela, por exemplo, não vai se dar a farra. Então, ela, por exemplo, vai prosperar cada vez mais. Nessa brincadeira, ela fica rica. No outro contexto, além da questão de como a vida vai se dar, né, porque a evidência, inclusive, no contexto calvinista, de que você é alguém que está no caminho certo, é uma vida, não confundam com neopentecostais, tá, gente? Mas é uma vida próspera. Não a vida próspera pela mágica,
Que você vem para a igreja, você dá R$100 para você depois sacar 1.000 na conta corrente de Jesus. Não. Tem gente que assim, ela não está ofertando. Ela está o seguinte, estou botando aqui esse dinheiro para render, tá ok? Né? Agora, o contexto deles não. É o seguinte, você trabalha, você batalha, seja excelente. E para isso não precisa nem ser crente, né? Se você é um cara que batalha, se você é um cara excelente, não tem como. É que você é o Uber, mas você é um Uber que tem uma balinha, você é o Uber que tem uma água gelada, você tem um cartão, né, personalizado. É diferente, né? E são situações. Se você é um taxista que sabe que está difícil a concorrência, você paga muito mais caro do que o cara do Uber, né? E aí nessa situação, peraí, se você tem um diferencial, vai ter cliente que não vai trocar você pelo Uber pelo atendimento que você dá. É a questão do preço e do valor. Então preço, todo mundo tem um preço. Agora valor, peraí, tem valor que não tem preço. Eu pago quanto precisar pagar, mas eu quero ser atendido por fulano. Meu médico saiu do plano, mas eu não posso ficar sem aquele médico. Então eu não sei se deu para perceber. Eu acredito que a hora que os crentes pegarem essas manhas do protestantismo, desculpa usar a palavra manha, não vai precisar fazer mágica. Eu não sei porque a Bíblia fala que se eu der dízimo, não sei o quê, eu dou dízimo e não acontece nada. Claro! Porque não são só os 10% que são do Senhor, os 90% também. Se você não usar os 90% de acordo com a mente de Deus, vai dar errado também. Não é só os 10%, porque senão é mágica. Ou seja, eu gasto mais do que ganho, eu trabalho de qualquer jeito, eu não cumpro minha palavra e dou 10% e minha vida continua de boa. Não, aí é mágica. Aí é você confundindo Deus com o gênio da lâmpada, o espírito da floresta, sei lá o quê. O que não é muito difícil pela matriz religiosa brasileira. Nós somos influenciados pelo supersticionismo, pela superstição católica europeia, somos influenciados pelo animismo africano, não é a palavra apropriada, mas a ideia dos espíritos da floresta, dos indígenas e tantas outras coisas aí que eu não entendo direito. E aí eu não sei se dá para perceber qual é a igreja que mais vai ter sucesso no Brasil, humanamente, sociologicamente falando. É aquela que fala com essa linguagem. O cara não quer ver o pastor como um ser humano, ele quer ver o pastor como um super-herói. Um cara que fala e o capeta corre. Ele quer um negócio assim. Ele quer, por exemplo, dar coice na mulher todo dia, mas se o pastor botar a mão na cabeça dele, a mulher dele vai ficar um doce, mesmo ele sendo um cavalo. Deu para entender? O pessoal quer fazer mágica. O pessoal não consegue ter aquela ideia de que, olha, eu planto, logo colho. Colho porque plantei. E não assim, eu colho porque o acaso vai me proteger. Não. Eu construo a minha história. Eu escrevo a minha história. Deus me deu poder e capacidade, né? Os céus são do Senhor e a terra e Deus filhos dos homens. Então, nesse contexto, a gente percebe que assim, isso se dá, né, no contexto principalmente protestante, a ideia é de que assim, vamos estudar. Os protestantes eles incentivam o estudo, porque o povo tem que aprender as escrituras na sua própria língua. Para aprender na sua própria língua, eu preciso estudar. Quer ver uma coisa interessante? O que Deus falou comigo? Bem, se você não sabe ler direito, vai dar ruim. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus em linguagem humana. Linguagem humana, no nosso contexto, é a língua portuguesa. Se você não souber interpretar um texto, como é que Deus vai falar contigo através da Bíblia? E aí? Juquinha é filho da Dorinha. Juquinha é filho de quem? Se você não souber isso, como é que você vai entender o texto bíblico? Está entendendo? Dorinha é mãe de quem? Não sei. Não dá. Então você tem que estudar. E nisso a pessoa melhora, a pessoa cresce, a pessoa desenvolve, a sociedade melhora. Percebe a diferença dos desdobramentos? E aí a gente tem também
no caso a gente falou dos albigenses, valdenses, e como coerção, a igreja proibiu os leigos de terem acesso à Bíblia em sua língua, punindo-os através da Inquisição, reprimindo culturalmente o povo que temia o castigo. Aí, isso só vai chegar uma hora que vai chegar um momento que o caldo vai entornar. Vai chegar um momento que a gota d'água vai fazer a tempestade no copo. E aí, os místicos, uma outra frente, também contribuíram fortemente para aumentar a insatisfação com a religião institucional. Com a religião institucionalizada, fria e vazia. Porém, era preciso mais. O problema não era só espiritual, era também político e social. Então o indivíduo, ele está na igreja, ele vai para o culto, ele participa da reunião religiosa, mas é como quem vai ali e volta. Aí está lá o oficial da igreja falando uma língua que ele não entende, ele não sabe o que o texto está dizendo, ele vai acreditar em qualquer coisa que aquele líder disser. E além dele acreditar em qualquer coisa que o líder disser, ainda tem uma outra situação. A própria instituição defende que não apenas as escrituras são autoridade, mas também, além das escrituras, tem a tradição e o magistério. Então, naquele caso, a igreja tem uma caminhada e a igreja pode dizer alguma coisa, os líderes religiosos podem dizer alguma coisa, embora alguns questionem, não, mas espera aí, a igreja não é só os líderes, a igreja tem mais gente. Mas questionar sem poder político não ajuda muito, não é mesmo? E aí nisso é difícil imaginar os ingleses enviando dinheiro para a França, porque lá estava o Papa. Ou seja, o simples fato de o Papa, porque o Papa era o líder, né, religioso, que embora não fosse o líder que estava à frente de uma nação, poderia excomungar o líder da nação. E ninguém queria ser presidido por um líder excomungado, um líder amaldiçoado, um líder longe de Deus. Então, nessa brincadeira, o aparelho religioso controlava o aparelho político. Até hoje, 3 frentes são muito importantes para lidar com a massa: o aparelho político, o cultural e o religioso. Pode parecer bobeira, mas eu não vivi na década de 60, mas eu peguei um pouco disso porque eu nasci em 74. Devido à questão da censura, as músicas, para alcançar a massa, tinha que ser música inteligente, porque tinha que passar pelo censor, de um modo que é o seguinte, a gente conseguiu burlar o cara para mandar ideia. Hoje, qualquer besteira toca. Está dando para entender? Eu, por exemplo, não vou falar que é uma besteira, porque eu não conheço a letra, mas observa bem, quantos de nós aqui nunca ouviu falar na última semana da caneta azul? Olha aí. E aí nesse caso, eu, por exemplo, eu confesso, eu falei, meu Deus, por que eu não tive uma ideia de compor uma música dessa? Porque o cara está ganhando dinheiro pra caramba, e tadinho, nem imaginava que ia ganhar tanto dinheiro assim. Mas você percebe como é a nossa sociedade? A nossa sociedade, ela não tem exigência. Não tem. Mas por quê? Porque o aparelho cultural deixou a gente desse jeito. A gente, por exemplo, como zumbi, assiste qualquer coisa na televisão. E quanto mais inteligente for o filme, mais chato ele é. Quanto mais besterol, mais a gente assiste. Eu tenho todos os valores cristãos pregados na minha igreja. E todos os valores cristãos são solapados pela novela. Mas ninguém faz a minha cabeça. Existe um processo, esqueci o nome agora do pesquisador, que ele chama de sensibilização. Ele é um crítico de crianças acessarem telas e de crianças jogarem videogame. E aí ele fala que na desensibilização, embora o contexto seja virtual, o seu cérebro não sabe que é virtual. Você se acostuma com algo. Então, daqui a pouco você está repetindo igual alguns compositores e alguns atores. Ninguém manda no coração. Eu quero é ser feliz.
falar uma coisa assim, de questão de casamento. Efésios fala que, maridos, amai vossas mulheres. E aquele amor ali não é o amor sensação. Aquele amor ali não tem nada a ver com o bebidão vermelho e a mulher falando, bora, não tem nada a ver com isso. Aquele amor ali é o seguinte, a mulher está fedorenta, não toma banho. E você vai amar, porque é decisão. Decisão. Ela agora não tem mais dente, está com varize. É decisão. Acabou. É decisão. Não é aquela coisa como naquele período dos 16 anos, ela rica em colágeno, a pele esticadinha. Não. Porque não é esse amor que Paulo está mandando ter pela esposa. Embora tenha que ter, né? Se o marido não tem, irmão, manda ele para o médico. Está no problema. E aí, nesse caso, mas assim, percebe? O que Paulo está dizendo é que é decisão. Mas a gente aprende na televisão o quê? Que eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu vou para uma igreja onde eu me sinto bem. Não é uma igreja onde eu tenho que servir. Não é uma igreja onde Deus me mandou ir. Não. É onde eu me sinto bem. A igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Por quê? Estou pagando. Deu para entender? Se eu sou o cara que só dá R$2, eu não posso exigir muito. Mas se eu sou o cara que dá presente para todos os membros da igreja, se eu sou o cara que paga o aluguel do sítio, se eu sou o cara que consegue financiar o ônibus, se eu sou o cara que metade do meu dízimo, que o meu dízimo, metade do orçamento da igreja, eu sou o sócio majoritário. Então eu não sei se você perceber que assim, essa mentalidade não é cristã. Mas está na nossa cabeça por quê? A influência, a cultura, o aparelho político. Então você vai perceber que, dependendo de como está a questão política, a gente faz algum tipo de média. A gente cola com o fulano de tal, traz o fulano de tal para a igreja, até que lá na frente, quando a casa cai para ele, como é que a gente explica se a gente sofreu lavagem de dinheiro ou não? Não tem nota fiscal de oferta. Como é que a gente vai explicar? Aquela igreja pobrezinha, humildezinha, né? Lá no morro do morcego seco, como é que vai explicar aquela entrada? Então eu não sei se dá para perceber que está tudo aí. O aparelho político, o aparelho cultural e o aparelho religioso. Por quê? Imagina, eu sou um pastor, a maioria das pessoas na igreja vão acreditar que eu sou um homem de Deus. E aí, por exemplo, perdão, o nome do irmão? Luiz Antônio. Então tem mais um Luiz aqui, né? Então, por exemplo, só para ficar bastante tranquilo, para não botar culpa no outro Luiz, nesse Luiz aqui. Aí, imagina a situação. Luiz Antônio. Ele, eu quero pleitear um cargo público aí, para ser eleito e tudo. Aí eu começo a falar, irmãos, Deus chamou o Luiz Antônio, parará. Tem crente que não acredita no pastor. Tem as ovelhas altas apacentadas, a gente sabe disso. Mas tem aquele que acredita. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Eu vou botar nele só porque o meu pastor disse. E ele sabe disso. Por isso que quando entrar setembro, aí o que acontece? Vai começar, né, a aparecer uma rapaziada pedindo oração. Não veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não veio. Mas está chegando outubro. Aí ele vem. Quer ir ao gabinete pastoral? Convido o pastor para ir no gabinete dele. E assim, por quê? Porque ele sabe que o pastor tem o microfone. E tem gente que acredita nele. Eu não estou dizendo que todo aparelho, todo pastor, todo político ou todo artista é do mal, como eu falei. Eu não estou defendendo aqui o dualismo. Eu só estou dizendo que a gente precisa ficar atento, porque essas três frentes vão na mente. Né? E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar a questão de os ingleses mandam dinheiro para a França, porque lá está o Papa. É claro que uma reação nacionalista serviria de suporte à doutrina que confrontasse as imposições da Igreja Católica Romana. A sociedade tinha dificuldade de conceber que homens inescrupulosos pudessem cumprir suas responsabilidades sacerdotais. Lembra daquilo que eu falei? Você sabe que a igreja não é composta de gente perfeita. Mas, gente, vamos e venhamos. Uma coisa é você não ser perfeita. Outra coisa é você ser descarado.
E isso quem está lá fora vê. E às vezes a gente dentro não vê. Lembra quando Paulo escreve e fala sobre o camarada, né, que está transando com a mulher do pai? Quando ele fala o seguinte: como é que vocês conseguem ainda se inchar? Como é que vocês conseguem viver com uma situação dessa? Entregue esse cara para Satanás, para que o corpo dele seja destruído e ele seja salvo lá na frente. Ele pode até não ficar sem salvação, mas ele vai pagar a fatura por isso que ele está fazendo. A igreja mesmo aqui, ó. A gente tem que amar as pessoas, pastor. A gente não pode ser tão duro. Não pode ser com ele, né? Agora vai o filho do mesmo dele fazer a mesma coisa. E aí, nesse caso, em relação a essa situação, a gente, por exemplo, verifica que o povo estava reagindo. E aí, com esse apoio político-social, Wycliffe conseguiu desafiar o Papa, e suas ideias, que lembravam a dos valdenses, pois também era um grito pela volta ao Novo Testamento. O que ele faz? Rejeitou a transubstanciação, que é quando o sacerdote, por uma declaração, faz com que aqueles elementos da ceia ou Eucaristia se transformem literalmente em carne e sangue de Jesus. E aqui a gente tem uma coisa que ele faz, né? Ele critica a transubstanciação, desestabilizando a ideia de que o sacerdote detinha o poder de operar um milagre que punha o sangue e a carne de Cristo em suas mãos. É um baita de um poder, né? Imagina, um camarada igual a mim, igual a você, que fala um negócio e aí transforma aquilo que está ali, literalmente, na carne e no sangue de Jesus. Imagina, o povo olha para aquilo e quem não quer um poder desse sobre as massas? E que líder político não vai respeitar um líder religioso desse? Vamos e venhamos. Uma coisa é bater de frente com o pastor Robelão, pastor de 15 pessoas ali no beco. Outra coisa é bater de frente com o pastor fulano de tal, de 2, 3 mil membros. É outra situação. A gente vai até na internet pedir desculpa para ele. E aí, nesse caso, não estou dizendo que isso já aconteceu, tá, gente? Estou só falando. E aí, em relação a essa fala aqui, um outro nome que se destaca, né? Os ensinos de Wycliffe influenciaram os boêmios, e dentre eles destaca-se John Huss, que não teve a mesma sorte e morreu queimado por enfrentar a igreja. Savonarola teve um final trágico também, por pregar contra os pecados do Papa, morreu enforcado. Tentou-se mudar a situação da igreja pelos concílios também, buscaram uma representação eclesiástica para leigos, unir as igrejas grega e católica romana. Porém, os papas resistiam duramente às manifestações em prol de uma reforma interna na igreja. Lembra daquilo que eu falei? Alguém ganha com algo ruim. E é importante a gente perder a ingenuidade de que todo mundo, principalmente os que falam bonito, que todo mundo está realmente lutando pelo bem. Se todo mundo realmente quisesse o bem do Brasil, olha o Japão lá, gente. Terremoto, tsunami, um negocinho pequenininho. Aí você vê bomba em Hiroshima, Nagasaki. Olha o Japão, olha o Brasil. Eu não lembro agora aquele poema, né, em que o autor ele fala sobre a terra onde canta o sabiá, mas que ele faz, né, um elogio à nossa terra de uma tal forma, né, que é importante a gente pensar o seguinte: tudo que você planta, dá. A gente tem mineral de sobra, a gente tem uma terra boa. Por que o Brasil é pobre desse jeito se ele é tão rico? Por que países que não têm nada são mais poderosos que nós? Alguém ganha com isso. Não vamos esquecer, né, que se veio escravo para o Brasil, veio para cá, porque teve negro que ganhava com a escravatura aqui no Brasil. Lembra? Alguém ganha com a desgraça. Então, lutaram para reformar a igreja, mas alguém não queria. E geralmente quem tinha mais a perder com a melhor. E aí, a gente, por exemplo, vai observar que a sede por mudança
a busca por uma verdadeira espiritualidade fizeram parte desse período, do século XII até o século XVI. Um desejo que não pôde ser abafado, provocando assim a eclosão da reforma protestante. Bem, o presbítero Cláudio falou para mim que eu poderia ficar até umas 10h30. Vocês ficam comigo até pelo menos 10h30? Tem como? Podemos? Ah, então tá legal. Ah, é? Ah, então tá legal. Aí nesse caso, se alguém quiser saber o que o irmão falou comigo, conversa com o irmão. Mas isso eu não vou falar aqui não, tá bom? Então, vou falar agora um pouquinho, bem resumidamente, sobre reforma, né? Até porque se você com certeza tem um monte de informações sobre a reforma, mas sobre pré-reforma talvez você não tivesse, então eu quis me deter nisso. E vou falar um pouquinho sobre reforma, e se der, eu devo falar um pouquinho do desdobramento pós-reforma, né, que eu acho que são esses dois pontos os mais interessantes no momento aqui. Até porque se você quiser saber mais sobre reforma, caso você tenha acesso aí, é só ir lá no YouTube, Roberlan Julião, palavra simples, né? Eu vi que aqui muita gente está com dificuldade de acesso à internet, né? Graças a Deus, de certa forma, né? Porque tem gente que podia estar no culto para saber o resultado do jogo, né? Coisas do tipo. Mas assim, Roberlan Julião, palavra simples no YouTube. E eu tenho um vídeo falando só sobre a reforma protestante. Só sobre a reforma protestante. Pré-reforma é hoje e eu vou estar postando hoje ainda lá. Aí você pode compartilhar com alguém que não veio hoje de manhã. Essa é a vantagem da internet. Então, vamos falar de reforma agora, peraí.